A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, obrigado por ter sua presença aqui conosco em nossa lição da Escola Bíblica da Semana das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos a estudar, então, nessa feita, a aula. Vou colocar aqui na tela um ponto, uma lanterna vermelha para facilitar o local onde estarei fazendo a leitura. Você é bem-vindo aqui em nosso canal de estudos bíblicos, desta feita falando sobre a lição de número 4, cujo tema é a Igreja e o Reino de Deus. Vamos ler aqui a verdade prática. Pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da Igreja. O texto áureo, e hoje eu tenho uma surpresa, eu quero lê-lo também no seu original grego. O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1 e versículo 15. Você que gosta, e eu quero explorar mais aqui no canal, tanto o hebraico quanto o grego, estou devendo, porque o tempo não está fácil. Eu gostaria de alimentar mais o canal, recebo mensagens, recebo incentivo de muitos irmãos, amigos, colegas, pastores, mas eu realmente deveria me dedicar mais. Acontece que nem sempre é fácil a gente conseguir tempo para sentar aqui no escritório e elaborar e gravar para alimentar aqui o canal e você que gosta de estudo da palavra de Deus. Todavia, vamos ler aqui no grego, está escrito roti, peplerotai, rokairos, kai, endiken, re, basileia, tu, teu, metanoi te kai, pisteu te en tu evangelio. Então, nós temos aqui em grego, disse, peplerotai, rokairos, ou seja, o tempo, kairos, ele está cheio, ele está completo, vem do verbo plereu, que quer dizer algo cheio, algo completo. E engiken rebasileia. Basileia é a palavra reino, engiken é a palavra que significa aproximou, ou a palavra juntou, chegou perto. Então, o reino de Deus está perto. O reino de Deus. Engiken re basileia tuteu. O reino de Deus, metanoi te kai. Ou seja, metanoi te vem do verbo metanoia, que quer dizer arrependa-se, muda a mente, converta-se. Foi traduzido por arrependei-vos. Kai pisteute. Pisteute quer dizer fé, acredite. E acredite em tu evangelho, na mensagem, no evangelho. Então, trouxemos aqui alguns detalhes do texto grego. Agora vamos voltar para a página da revista que iremos comentar. Muito bem, seguindo aqui nosso comentário, aproveite, se você não é inscrito no canal, que se inscreva para que ele ganhe mais relevância dentro do YouTube. Também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp aí da sua igreja.
A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 1, então, versículo 14 ao 17. Para ganhar tempo, eu peço que você faça em sua casa. Nós vamos logo para o comentário. Na introdução está escrito: a Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino governa soberanamente. Nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a Igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A Igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então, nessa introdução, já aprendemos grandes verdades. Dentre as tais, é que a igreja ela é uma espécie de veículo, ela é parte desse reino, é através dela que o reino de Deus é mostrado para o mundo. Então, a igreja, ela é um instrumento pelo qual Deus está reinando através da sua palavra, da sua mensagem, da difusão do evangelho. Quero deixar bem claro que Deus é soberano. E na sua soberania ele não depende de ninguém, mas ele usa meios e artifícios para que a sua soberania seja manifestada. A igreja, então, ela é parte da difusão, da propagação, da manifestação do reino de Deus na terra. Na igreja se prega amor, Deus é amor. Na igreja se prega uma vida moral, é isso que o reino de Deus estabelece. Então, a igreja é um meio pelo qual Deus mostra ao mundo como ele deseja exercer o seu mandato, exercer a sua teocracia, reinar. A igreja é um bom exemplo de como Deus trabalha. A natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal. O salmista diz que, abre aspas, Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47, verso 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre os reinos e governos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Deixando aqui bem claro, nada nem ninguém está fora do seu domínio. Ou seja, a soberania de Deus, ela é universal. Deus, ele não é soberano sobre algumas coisas e sobre outras ele não é. Não existe isso. Deus é todo soberano. Toda a terra, todos os moradores estão debaixo do seu olhar, do seu governo, e não cai um passarinho do céu sem
a permissão de Deus. Ele reina sobre todos os reinos da terra. Nada que acontece nesse planeta é obra do acaso. Até aquilo que julgamos ruim tem o consentimento, a permissão de Deus. É claro que atos maldosos serão julgados por Deus. Todavia, ele estabelece reis, ele tira reis, vai dizer o livro do profeta Daniel. Deus é soberano e isso faz parte de um atributo da divindade. Deus, ele não conhece adversários. Deus, ele não conhece oponentes. Subtópico 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmo 103, verso 19. Era o que dizíamos anteriormente. Não significa, e é bom deixar isso bem claro, dizer que Deus é a causa de tudo o que acontece no mundo. Um estupro, um caso de pedofilia, um feminicídio, um homicídio. A causa pode não ser em Deus. Deus não foi o agente causador de tal ato maligno. Porém, Deus não perde o título de soberano. Ele manda sobre os demônios, sobre todas as hostes, ele é Deus. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Ele governa sobre todas as coisas. Então, queridos, não podemos atribuir o mal a Deus. Há coisas que ele permite. E tem muita coisa que não é culpa nem do diabo e nem dos demônios, mas é a mente carnal, a mente maligna, o coração maligno do ser humano que comete atos maus na terra. É claro que um coração maldoso alguém de uma personalidade criminosa, ele é alvo de ser instrumento do maligno. Contudo, Deus não perde a sua soberania. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é Deus. Vamos para o tópico seguinte, subtópico 3. Enquanto isso, nos deliciamos no saboroso chimarrão. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Israel, por isso, era um reino sacerdotal.
Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar esta nação e, por meio dela, todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que, por intermédio de sua morte e ressurreição, estabeleceu a igreja. Queridos, cabe aqui deixar bem claro que Deus tinha um pacto com a nação de Israel e a escolheu dentre as 70 nações que havia na época para fazer de Israel uma nação sacerdotal, uma nação que propagasse a palavra, a Torá, os Naviim, ou seja, os profetas, e os Ketuvim, ou seja, os escritos, a palavra de Deus. No entanto, Israel não cumpriu cabalmente esta missão. Israel mal conseguiu se manter firme na sua Torá, na sua palavra. Na plenitude dos tempos, quando o Messias veio à Terra, quando o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, quando ele veio a esse mundo, Israel o rejeitou e não o reconheceu. Assim como os irmãos de José não reconheceram ele, assim Israel não reconheceu o seu Messias. E agora, esse Messias, ele estabeleceu a igreja para ser um instrumento da propagação da palavra de Deus. Sobre todas as nações, a igreja tem levado a palavra. A igreja teve erros, a igreja, em parte, se contaminou ao longo da história. Houve a reforma de Lutero, o protestantismo e depois o movimento pentecostal tem levado com mais ênfase a palavra de Deus. Contudo, Deus não rejeitou a Israel. Deus ainda tem pactos e aliança com a nação israelita. E virá Jesus e revelar-se-á a Israel. Hoje, a igreja está nesse propósito de propagar a palavra. Tópico 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. A resposta de Jesus foi reveladora. Abre aspas, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Amados, o que temos aqui é que o reino de Deus, Jesus disse, havia chegado. Não é algo subjetivo, mas o reino de Deus é concreto e é real. Por quê? Porque na encarnação do Logos, na encarnação do Verbo,
do Mashiach, do Senhor Jesus, o reino de Deus ele se torna quase que material. Materializou-se na pessoa do Messias, do, do Senhor Jesus. Portanto, disse Jesus, é chegado a vós o reino de Deus. Esse reino já existe. Esse reino está operando na terra por intermédio da igreja e da propagação e pregação do evangelho que cura, que liberta os endemoniados, que redime o mais vil pecador. O reino de Deus está sendo implantado na terra dos viventes. Não é algo virtual, subjetivo, mas já é tangível, já é palpável e já é concreto. Subtópico de número 2. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Eu dou uma parada aqui para deixar bem claro que não está preso o reino de Deus a um espaço geográfico. Amo Israel, amo Jerusalém, amo a Terra Santa. Fui 2 vezes, se Deus permitir, em uma terceira. Mas Jesus disse para a samaritana, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Mas Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito. Aonde você estiver na terra me ouvindo, aí de sua casa, você pode adorar a Deus. Você pode buscar a Deus. Claro, congregar numa igreja, estar presente nos cultos. Mas, independente do local, Deus pode ser adorado. Mesmo no Brasil, em qualquer lugar. No Rio Grande do Sul, aqui em Coxilha, onde estou gravando esta aula. Deus não está preso a lugares. Não há um lugar onde eu sinta mais Deus. Deus é sentido em meu espírito. Você pode fazer uma viagem a Israel. Eu até incentivo que, se você possa, vá, faça um esforço para uma conexão maior, para um conhecimento histórico geográfico, contudo, para sentir Deus e viver um avivamento espiritual, você poderá viver hoje, agora, aí na sua casa, ou na igreja, no próximo culto que você estiver. No seu espírito você sente Deus, a presença do Espírito Santo. Voltando aqui para o nosso comentário, em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. Subtópico 3. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Então, aqui uma breve parada na leitura para explicar algo.
O reino de Deus, ainda que tenha uma dimensão presente, ele possui, em segundo lugar, uma dimensão futura. Ou seja, o reino de Deus está já na minha vida e está na sua. Por intermédio da palavra, obedecemos às leis do Evangelho, os padrões da palavra de Deus. E isso é se submeter ao reinado teocrático de Deus em nós outros. Todavia, o reino de Deus ainda será planetário, será físico, ele será numa dimensão futura, ele vai acontecer em uma escalada maior. Com o advento, com a vinda de Jesus, para estabelecer um reinado a partir de Israel, descerá Jesus no Monte das Oliveiras e estabelecerá o reino, um reino de 1000 anos. Então, o reino de Deus, ele também tem uma dimensão futura. Reina o Senhor hoje na minha vida? Sim. Reina na tua? Sim. Mas reinará ainda sobre toda a terra, num reino mais físico, mais político, como nós conhecemos hoje, através dos homens. Como os homens fazem hoje, os presidentes das nações, governadores, prefeitos, Deus reinará através do seu Messias sobre toda a terra. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Era o que eu falava antes. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Ou seja, era o que eu acabei de explicar. Reinará ainda Jesus. 1000 anos física e corporalmente sobre toda a terra. Isso é escatologia. Ele virá para estabelecer um reino global. Subtópico 3. A igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e o reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, na antiga bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino do novo pacto. Ou seja, existe uma distinção entre igreja e Israel. Há alianças que Deus tem física e geograficamente para cumprir com a nação de Israel e ainda acrescento politicamente. No milênio, na era vindoura, quando o Messias voltar, o Senhor Jesus voltar novamente. Todavia, as alianças, o pacto com a igreja, ele é um pouco diferente. De alguma maneira, o reino de Deus está sendo pregado aos corações, resgatando vidas do mundo das trevas e trazendo para o reino da luz. Mas há propostas para Israel e há outras para a igreja. Mas ambos fazem parte, de alguma maneira, da agenda divina para a manifestação do seu reino.
A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, é a eleita de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades, por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra, ou seja, também. A igreja é um mistério que até os demônios não sabiam. É possível que nem os anjos de Deus tinham noção. Até porque anjos e demônios não são oniscientes, não sabem de tudo. Mas Deus, na sua presciência, não fez da igreja um remendo, porque Israel falhou em algum momento da história. Não. A igreja é um instrumento de levar a palavra e as propostas do reino de Deus para as nações gentílicas, sendo que Israel se limitou a ficar dentro dos seus termos e não foi eficaz na propagação da Torá para todos os povos. Mas a igreja o fez e está fazendo. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo, abre aspas, pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que é o reino de Deus e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o reino de Deus, em dizer que o seu reino não é deste mundo. Então, queridos, fica o exemplo, assim como Israel, em algum dado momento falhou, distanciou-se do seu Deus, me refiro na época dos reis de Israel e de Judá, em que Israel serviu a Baal, a Astarote, a Asherá ou a Zera, como está no texto em português. Em algum momento Israel distanciou-se do seu Deus, enfraquecendo e não sendo eficaz na propagação da palavra. Nem para dentro de Israel, quanto muito para fora. Assim, a igreja não pode falhar na sua missão. A igreja precisa continuar sendo ortodoxa, doutrinariamente bíblica.
pentecostal, avivada, missioneira. A igreja precisa cumprir a sua missão, porque temos o exemplo. Conclusão. Nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então a igreja, ela não é idêntica ao reino. Ela é apenas o reino é maior do que a igreja. A igreja é apenas o instrumento presente do reino e herdará o reino. A igreja vai herdar o reino, Israel como nação também vai herdar o reino. Agora eu e você precisamos estar em pé, diante do Filho de Deus, servindo-o e adorando. Precisamos pregar a palavra, viver a expressão desse reino na terra. Não se afaste, não se distancie, não abandone a oração. O estudo da palavra de Deus é frequência nos cultos e a evangelização. O reino de Deus, ele é difundido através da minha e da tua vida. Obrigado por ficar até aqui conosco. Já te convido para a aula da semana próxima, lição número 5, que terá o tema A Missão da Igreja de Cristo. Obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.